gente vai dar início agora ao painel sobre modelos de governança e o ponto .br, mapeando os domínios sobre códigos de país na América Latina. É um painel organizado por mim, pela Kimberly Anastácio, que está aqui no canto da mesa, pelo Alexandre Gonzalez também, colegas da Universidade de Brasília. Como o nome do painel diz, a ideia é discutir governança de CCTLDs, né? Os códigos de países, os nomes de domínio que são códigos de países. E, para isso, a gente convidou, os palestrantes estão aqui na mesa, de acordo com as experiências de carreira e os grupos de interesse que eles participam na ICANN. Então, nossos palestrantes vão ser a Wanda Scartesini, do setor privado, trabalha na Polo Consultores, a Kimberly, da Universidade de Brasília, Carlos Afonso, no PEF Exoc Brasil, o embaixador Benedito, do Ministério das Relações Exteriores, e o Demi Getsko, do NIC.br. E só no último ponto de início, né, o debate vai ser realizado em 3 momentos. Um momento inicial com uma exposição da Kimberly a respeito da pesquisa dela sobre CCTLDs na região da América Latina. E, após a explicação dela, a gente vai ter 2 rounds de perguntas para os convidados na mesa. Cada um dos convidados vai ter 5 minutos para responder. E a gente calculou uma intervenção da plateia de 5 minutos também. Então, ao fim dos 2 rounds de pergunta, a gente vai ter um round de considerações finais de 15 minutos. Para começar a nossa primeira rodada, eu vou puxar a primeira pergunta, que é: cada país da América Latina possui uma abordagem muito distinta para CCTLDs, tanto de modelo de governança quanto de negócio. Isso significa que os CCTLDs podem representar coisas diferentes a depender do país. Na sua opinião, qual é a função dos CCTLDs, para que eles servem, e, no caso brasileiro, o que o ponto .br representa e como poderíamos popularizar mais o uso do ponto .br? Vou passar... Acho que a gente pode começar pela Wanda. Wanda, a gente começa com você. Bom dia. Obrigada. Bom, de fato, a governança, eu acho que em cada grupo e cada um desses CCTLDs, aí, em função desses estudos últimos, mostra uma abordagem totalmente diferente. Em princípio, classificam o Brasil como uma governança mista, que eu, em princípio, discordo um pouco, mas consigo entender que o fato de ter uma governança, uma presidência de governo, embora um balanceamento dentro do multi-stakeholder, que é o modelo brasileiro, torna isso um pouco diferente dos privados totalmente, né? Mas, na verdade, nós temos aí uma realidade em termos de América Latina, no sentido de quem promove o quê em termos dos seus negócios. O que eu acredito que os CCTLDs devem fazer é, de fato, criar a maior facilidade de acesso e de valor da internet para a sua população. Nem todos fazem isso. Acho, por exemplo, o ponto da Colômbia abrindo demasiadamente o seu negócio, ele é um GTLD e não um CCTLD, ele não foca efetivamente no desenvolvimento do seu país, né? O que eu acho do ponto BR? O ponto BR, do ponto de vista técnico, não tem o que se falar, é impecável. Do ponto de vista da participação dele na sociedade, acho que há caminhos para um melhoramento, porque eu acho que não há um conhecimento geral do país em termos de nomes de domínio.
o desconhecimento, na maioria das cidades pequenas, da importância que é ter sua presença na internet, demonstra, na minha opinião, que a gente precisa se esforçar mais para atingir essas populações. Nesse estudo da América Latina, do mercado da América Latina do DNS, que foi feito, mostra que 40% das empresas apenas na nossa região tem sua presença na internet. Se a gente levar isso para o Brasil, das efetivamente ativas, nós temos aí uns 14,8 milhões de empresas, das quais, se a gente pensar que temos 4 milhões de nomes de domínio, significa que, no geral, temos perto de 10 milhões de empresas pequenas, em geral, claro, que estão espalhadas por esse país, que ainda não conseguiram, efetivamente, ter sua presença na internet e tirar as vantagens que essa presença traz, né? Então, acho que o .br poderia estar desenvolvendo mais nas pequenas cidades localizadores e pontos estratégicos como revendedores para comunicar melhor as vantagens para essas comunidades, como ter o seu nome de domínio, como entrar. Esperar que as pessoas, efetivamente, acessem o registro BR e façam o seu registro, isso acontece nas grandes cidades. Nas pequenas, pelo interior, eu tenho feito um trabalho para mulheres de revenda de nome de domínio, e a ignorância, na verdade, é bastante alta a respeito do que é a presença na internet, como se pode tirar proveito disso. Então, acho que este melhoramento, digamos, poderia trazer, assim, para o país uma grande oportunidade de melhor participação e, do .br, um aumento das vendas do próprio .br pelo mercado do Brasil. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Wanda. E eu peço desculpas a todos porque eu me atrapalhei na ordem e acabei pulando a apresentação inicial da Kimberly sobre o panorama geral na América Latina. Então, a gente retoma com a Kimberly agora e depois eu volto para os palestrantes da mesa. Tá bom. Valeu, Bruna. Oi, todo mundo. Meu nome é Kimberly, sou estudante da Universidade de Brasília, faço parte do LAPIM, laboratório lá da UNB que lida com isso, e também trabalho para Coding Rights. Como a Bruna falou, estou aqui para fazer uma brevíssima explicação de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo ainda agora, que é uma análise comparada de alguns operadores de CCTLDs da região da América Latina. E aí, especificamente, eu vou trazer 4 casos: o caso do .br no Brasil, .ar na Argentina, .mx no México e .co da Colômbia. Como eu tenho pouco tempo e eu falo muito rápido, por natureza, e há muito conteúdo, eu vou falar mais rápido ainda. Então, eu peço para que vocês segurem na minha mão e venham comigo, porque eu vou tentar explicar, de forma muito breve, um panorama geral desses casos específicos. Novamente, um panorama geral, então não vai ser nada muito aprofundado, e é claro que está sujeito a alguns erros. Então, na hora de debate, a gente pode também conversar um pouco mais sobre isso. Bom, explicando um pouco, de forma geral, não há um modelo único pré-definido pela ICANN ou pré-definido por qualquer outra entidade que diga respeito a como a gestão do recurso do código de nome de domínio para país tem que ser feita. Isso gera uma diversidade muito grande, não só de modelos de governança, mas de modelos de negócio e também do próprio histórico de delegação de cada CCTLD. Como é, então, o panorama para a região, para o país da Argentina? O .ar foi delegado ainda em 1987 para a Argentina e, curiosamente, foi delegado para a direção de informática da chancelaria daquele país. Então, inicialmente, ficou a cargo do MRE, o Ministério de Relações Exteriores, porque os atores que estavam envolvidos também com as universidades lá na Argentina, com a internet incipiente naquela região, estavam localizados dentro desse espaço. Então, começa aí o .ar dentro do próprio MRE, dentro da Argentina. Em 2011, surge um decreto que muda a responsabilidade do .ar do MRE para um novo órgão que é criado dentro da burocracia estatal da Argentina, que é a Direção Nacional de Nomes de Domínio,
uma instituição dentro da Secretaria Jurídica e Técnica da Presidência da República. Então, vai para a Presidência da Nação, o .R. Historicamente, vários decretos vão sendo elaborados para a Argentina, mas por questões institucionais e conjunturais daquele país, a maioria não é efetivamente dado a cabo. Então, você tem uma série de decretos que não efetivamente são aplicados. No entanto, em 2011, com essa mudança para a Secretaria da Presidência da Nação, de certa forma, o .R acaba ganhando um papel um pouco mais central para a governança da internet na Argentina e, inclusive, mudando algumas políticas que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Também marcante para a Argentina, em 2014, a criação da Comissão Argentina de Política para a Internet, que é uma resolução que criou, basicamente, um espaço para reunião intraministerial ali para atores de internet dentro da burocracia estatal argentina se reunirem para poder debater e discutir assuntos para a política de internet. Teoricamente, e até a resolução fala isso, esse espaço era para ser um espaço mais multissetorial, visando a inserção de diferentes atores para a governança da internet lá naquele país. No entanto, até hoje, a CAP ainda é uma comissão que não está funcionando assim como, principalmente, a comunidade local da Argentina gostaria que funcionasse. Mas está funcionando ali junto com as outras instituições que lidam com governança da internet na Argentina. Questão marcante para o .AR é que era gratuito. Então, para você ter um .AR, você não precisava pagar uma taxa, como a maioria dos CCTLDs, uns 95% pelo menos, exigem que você tenha uma contrapartida financeira. A ideia por trás da gratuidade, entre vários motivos, era você ampliar, por exemplo, o acesso à internet, a divulgação da internet local e fomentar mesmo o desenvolvimento da internet naquela região. No entanto, o que gerava mesmo era a cyberocupação, então, uma quantidade de domínios muito grandes que não era utilizada, ou que servia para especulação, ou que servia para questões de insegurança dentro da internet. Então, percebeu-se que precisava tomar alguma medida em relação a isso. E 14 anos, então, depois da publicação da primeira resolução, que dizia que algo nesse sentido deveria ocorrer, em 2014, a política de gratuidade foi revista, então agora você começa a pagar para cobrar, é cobrado o uso do CCTLD. E aí, isso faz com que o número de CCTLDs totais do .AR caia bruscamente. O .AR tinha uma quantidade muito grande de domínios e, com isso, caiu bastante. E a burocratização em torno do registro também aumentou significativamente, porque hoje, para você conseguir registrar um .AR, você precisa ter o que eles chamam de CUIT, que é como se fosse o Código de Identificação Laboral. Então, você tem que ter algo relacionado à sua carteira de trabalho e à questão dos impostos. Então, você precisa desse registro, desse número público. E, além disso, você precisa de uma chave de acesso, que lá na Argentina, para você fazer transações pela internet, principalmente ligadas à questão do próprio governo, você precisa de uma senha específica que o governo te dá. E você também precisa dessa senha para você conseguir. Isso burocratizou bastante, é um dos motivos que algumas pessoas têm reclamado um pouquinho de como é que está a situação lá. Ainda assim, era uma medida para aumentar a segurança técnica desse domínio. Além disso, se você é uma empresa estrangeira ou um usuário estrangeiro, o AR também exige que você tenha algum representante que tenha esse número. Então, você precisa de alguém que faça esse rolê para você ali localmente. Argentina. Contexto do México, eu vou precisar mesmo correr. O México nasce em 1989 dentro do contexto universitário. É o padrão para a América Latina. A maioria surge em contextos acadêmicos. É diferente, por exemplo, da Europa, em que alguns começam com associação, sem fins de lucro, cooperativas. Aqui, a maioria é pela academia. Surge no México, então, dentro da Universidade de Monterrey, dentro do Instituto Tecnológico de lá. Interessante no México é notar que várias outras universidades também estavam envolvidas com a própria questão do DNS. Só para dar um exemplo com esse contexto de governança da internet, na UNAM, a Universidade Nacional lá do México, que ficou a Internet Society do México durante muito tempo. Então, você tinha vários atores ali disputando, até recursos também para a questão do impulso, para você fomentar a internet naquele local. No entanto, o NIC-MX fica dentro da Universidade de Monterrey desde então. E como é que funciona lá? É uma universidade privada, então não é uma universidade pública nem nada assim, e funciona com diretor, com um comitê consultivo externo e a diretoria normal. O que é esse comitê consultivo externo? Até 2001 não tinha isso no NIC México. Em 2001, eles instituem um comitê externo para trazer alguma questão multissetorial para dentro do próprio NIC-MX. Então, estabelece esse comitê, que ele assessora e discute alguns assuntos mais gerais para o NIC-MX e é composto por 15 especialistas que o próprio conselho diretor do NIC-MX
indica, oriundos de 3 setores, então indústria, academia e governo. Esse pessoal se reúne ocasionalmente, esporadicamente mesmo, bem esporadicamente, também discute através de mailing list e assessora de alguma medida o NIC-MX. Não é nada muito no molde brasileiro, não é tão formal assim, é realmente um espaço mais para discussão um pouco mais ampla. Lá no México, você também tem, dentro do governo, uma estratégia digital nacional, que também tem uma entidade multipartite, assim, que traz também pessoas para discutir, mas não é tão ligada à questão do próprio domínio. O NIC-MX, parecido também com o NIC-BR, possui várias entidades sob o seu guarda-chuva. Então, eles possuem o ACMX, eles têm um registro próprio, uma empresa própria que fazem os registros. Eles têm fornecedor de certificação de imposto digital online. Então, eles diversificaram bastante as ofertas de serviços que eles têm. E também, curiosamente, no México, que foi um país que lutou durante muito tempo com competição direta pelo .com, como era muito próximo dos Estados Unidos, era muito fácil para um mexicano ou mexicana ir nos Estados Unidos, pegar uma empresa nos Estados Unidos, fazer com .com, e ali você já tinha hosting, e o preço era também muito convidativo. Então, eles, durante um tempo, ficaram competindo bastante assim. O NIC funciona via Registrar, então, e tem o AC, que é a empresa específica dele. E, por fim, acho que vale falar, eles começaram uma iniciativa com os novos genéricos com o .lat. Então, o NIC, em parceria com uma Câmara de Comércio Eletrônico, resolveram investir no .lat como um domínio para a América Latina. E, então, hoje, o NIC-MX ele também está relacionado com um domínio genérico para a América Latina, que não tem necessariamente que ver com o domínio nacional, mas que está aí como uma estratégia. Eu tenho 2 minutos para falar da Colômbia e do Brasil. Bom, Colômbia é um caso bastante interessante também. Em 1900, o .co começa dentro da Universidade dos Andes, então também no contexto acadêmico, e ficou ali durante um tempo muito considerável. Curiosamente, os engenheiros da Universidade dos Andes queriam o .cl para a Colômbia, porque acharam que fazia mais sentido, mas o ISO da Colômbia não era o .cl, isso era para o Chile, e acabaram pegando o .co e ficou .co. Em 2001, 10 anos depois da delegação do .co para a Universidade dos Andes, a Uniandes começou a considerar a possibilidade de comercializar o domínio como uma alternativa para o .com. Por quê? .co parece com corporation, parece com company. Então, havia aí um potencial de lucro, um potencial de mercantilização muito forte. A Uniandes começou a levantar esse debate de que ela gostaria de fazer isso. Nesse meio tempo, o governo interfere nessa situação e fala que, bom, não caberia à universidade fazer esse tipo de coisa, porque a universidade é uma entidade privada e não teria competência regulatória sobre o TLD. E é nesse contexto, então, que começa uma discussão muito forte dentro da Colômbia acerca do .co, uma discussão que durou uns bons anos aí. A então ministra das Comunicações, então, solicitou ao Conselho de Estado que analisasse a natureza do .co, então começou aí, efetivamente, dentro do governo, pesquisas em relação ao .co, e a conclusão apontou, então, do governo, que o .co seria algo de interesse público, que estaria relacionado às telecomunicações e que, por isso, seria de competência do Ministério das Comunicações daquele país. E aí começa uma série de discussão entre a universidade, a AICA e o governo, porque você tem aí esse triângulo de atores, em que você tinha a universidade com a delegação do .co, o governo entrando nesse debate, e isso permanece durante muito tempo, até que, em 2006, o governo da Colômbia faz uma lei, então é publicada uma lei, colocando a competência do .co para o Ministério de Tecnologia, Informação e das Comunicações daquele lugar. E aí continuam os debates acerca de como é que, se é do governo agora, se está dentro do Ministério, como é que isso tem que acontecer, né? Então, em maio de 2009, começa o processo de licitação, porque qual foi a ideia do .co? O .co vai ficar sob responsabilidade do Ministério, mas o Ministério decidiu e optou pela via que a Uniandes já ia tomar, que era comercializar o .co como corporation, para o público externo, com marketing externo e tudo mais, e vamos fazer isso através de alguma empresa. Então, a gente vai fazer uma licitação e você vai ter uma concessionária que vai fazer isso. E quem ganha essa licitação é a .co Internet, que foi uma empresa criada especificamente com o fim de administrar o .co, e é uma empresa que ganhou efetivamente a licitação, em que, em 2014, curiosamente, foi adquirida pela Neustar, que é uma empresa dos Estados Unidos que administra o .s, o .bis, e é um grande player assim, para o .co. A Neustar já operava o back-end do .co, quando o .co, a empresa que lidava com o .co ainda não era da Neustar. Então, basicamente, foi esse arranjo que foi feito, e é a Neustar, então, uma empresa estadunidense que opera isso no fim das contas. No entanto, coisas interessantes para o .co, e eu vou tentar ser rápida de verdade. Assim. O número de usuários nacionais para o .co efetivamente aumentou bastante. O número de .co, no geral, também
foi às alturas. Como exemplo, para você, se você quer adquirir um ponto .co, o site é go.co. Então, aí já tem uma estratégia de marketing super interessante. Eles realmente brincam com o .co e divulgam bastante para o meio externo. E é bem liberal. Então, assim, qualquer pessoa pode ter o .co, você tem registrars, e é assim que para alguns domínios, é só o .co, a companhia .co que pode fazer, mas, no geral, bem liberal. E eu vou correr agora para o Brasil, e vou falar super rapidinho, porque eu suponho que do Brasil seja algo que a gente tem um pouco mais de contato, né? No Brasil, inicialmente estava com a FAPESP, depois é criado o CGI, tem o decreto do presidente Lula que altera e faz a composição do CGI da forma como ela é hoje, então, com uma composição muito setorial em que você tem eleições. O Brasil, junto com o México, também é responsável pela alocação de blocos IP. Isso é muito interessante você falar, porque a partir da criação do NIC, do NIC-BR, que é a figura que efetivamente opera e funciona como braço executivo do CGI, o Brasil e o México são os únicos países, a diferença de outros países, que efetivamente operam não só com a questão da distribuição de nomes de domínio, mas a distribuição de blocos IP. O resto dos países da América Latina tem que fazer isso através do LACNIC, que é a organização total. Então, você tem, no Brasil, da mesma maneira que o NIC MX, isso também. A venda de domínios aqui no registro BR é para pessoas físicas e jurídicas, e quando você é uma pessoa estrangeira, você tem que ter um representante legal. E não funciona com o registrars, a semelhança da Argentina, por exemplo, que também não utiliza isso. O registro.br tem feito algumas inovações, então vocês devem ter visto que agora há iniciativas para nomes de cidades, e também nesses novos genéricos houve o pedido para o ponto final, para o ponto bom, e curioso para o ponto .br é que, efetivamente, é o que tem uma penetração maior dentro da região e um dos maiores CCTLDs da América Latina. Então, efetivamente, dá para falar que é uma instituição bastante sólida e reconhecida internacionalmente, porque, como vocês podem ter percebido, dentro de todos os outros CCTLDs, há sempre tentativas de você aumentar o multissetorialismo, muito entre aspas, e todos têm, em alguma medida, alguma tentativa de fazer isso, inclusive o .co, que tem um comitê externo, que é formado por representantes do Ministério, mas também convidados de outras áreas para tentar assessorar o NIC.co, mas não institucionalmente da forma como o CGI e o NIC-BR atuam. Esse é um panorama bem geral, devo ter deixado bastante coisa para lá, mas como eu tenho pouco tempo, eu vou encerrar aqui e deixar o resto do pessoal responder as perguntas com base nessa introdução que eu dei. Obrigada. Obrigada, Kim. Acho que a gente pode voltar para a pergunta. A gente tinha pedido para colocarem na tela a pergunta que a gente... Isso, obrigada. Então, sobre essa primeira pergunta de CCTLDs, eu redireciono para o Carlos Afonso agora, para nos ajudar, para suas opiniões a respeito do tema. Alô? Muito bom a boa apresentação da Kimberly. Ela tem acompanhado essa diversidade, né, de abordagens para a governança dos nomes de domínio na região. É interessante que, se a gente considera o México, só o .br e o .mx, eu acho que distribuem números IP. Todos os outros só cuidam do DNS, não da distribuição de IP. E outro ponto interessante é a abordagem quanto o que significa o nome de domínio, o CCLD, para o país. No caso do Brasil, e eu, de novo, devo citar o Canadá, como exemplos, a abordagem é que o nome o CCTLD é uma espécie de identidade do país na internet. E, portanto, tem que ser tratado com o carinho devido que essa identidade merece. Eu acho que alguns outros domínios, como o .co, que a Kimberly descreveu, abandonou essa ideia e passou a atuar como se fosse, na prática, um GTLD, né? Porque ele tem um componente que está sob a jurisdição do governo para uso
reservado para o governo, e o resto é comercializável mundialmente como qualquer outro GTLD. Então, a chamada identidade do país, que seria a Colômbia, no caso, ela não é mais claramente representada pelo ponto .co. Né? Então, essa é uma diferença importante, porque, partindo dessa abordagem da identidade do país, é que uma série de outras coisas decorrem. Como, por exemplo, no caso do Brasil, nós temos o cuidado de tratar de modo equânime qualquer nome de domínio, não é uma mercadoria. O nome de domínio, .br, é distribuído, e eu nem gosto de falar a palavra vendido, é distribuído, né, sobre uma série de critérios, e todos têm o mesmo valor, do ponto de vista do registry, da entidade registradora do domínio. Coca-Cola.br tem o mesmo valor que Cafonso.br, se um dia existir. Né? Então, tem o mesmo valor do ponto de vista do pagamento anual que deve ser feito para a manutenção do domínio. Uma outra coisa importante é que essa distribuição não é feita através de registrars, que são os redistribuidores de domínios. Existe, no caso do BR, um mecanismo de distribuição no atacado, que é um acordo feito com os principais provedores de serviços de internet, que podem servir de intermediários no registro, mas são apenas intermediários do registro e não são revendedores. Né? Então, isso também é importante, porque hoje de manhã, por exemplo, eu mencionei o DENIC da Alemanha, só para dar um outro exemplo, que tem, o Demi me corrigiu muito bem, 4 vezes mais domínios que o nosso, mas o DENIC gera muito menos recursos do que o nosso, porque a parte do leão desses recursos é transferida por intermediários de registro, por revendedores de registro. Né? A mesma coisa acontece com o .ca do Canadá, que tem uma abordagem similar à nossa, do ponto de vista da identidade do país na internet, mas também tem registrars, que, claro, que tem que seguir o mesmo critério. Eles não podem registrar o .ca para um não canadense. Né? Como no BR, nós não registramos o .br para um não brasileiro, ou que não seja radicado no Brasil, de algum modo, seja pessoa física ou jurídica. Então, esses são detalhes importantes a considerar. Não dá mais tempo, depois a gente fala mais. Muito obrigada, CA. Agora, vou passar a palavra para o embaixador Benedito, para responder a nossa pergunta. Bom dia a todos. Na verdade, eu acho que eu teria pouco a contribuir com esse painel, porque a nossa participação como Ministério das Relações Exteriores não se estende, digamos, a essa gestão interna, né, do .br. O que eu teria a comentar é que, internacionalmente, é sempre muito valorizado o modelo de gestão adotado no Brasil. Quer dizer, é algo que fica muito claro em todos os fóruns, em todas as discussões de que participamos, a valoração, né, muito positiva de como, no Brasil, se conseguiu organizar a gestão desse aspecto da administração da internet, envolvendo todos os setores interessados, por intermédio do Comitê Gestor da Internet, tendo o NIC-BR como braço operacional. Quer dizer, então, isso é algo que, para nós, que participamos de vários fóruns e discussões, fica muito claro. E um outro aspecto que eu gostaria de mencionar, e não sei se também poderia ser um foco da discussão, é em que medida essas diferentes abordagens e enfoques têm uma relação com desdobramentos no plano internacional.
Quer dizer, e aqui eu faço uma alusão à nossa participação no âmbito da AICA, né, que é responsável pela gestão e recursos críticos da internet, em que sempre, inclusive os detentores dos domínios genéricos de país constituem, né, como vocês sabem, um grupo específico, os governos um grupo específico também, e muitas vezes com interesses muito convergentes entre o CCNSO e o GAC. Então, é um aspecto que eu queria mencionar, que também existe uma dimensão internacional importante nessa questão da gestão dos domínios genéricos de país, do qual nós participamos, sempre buscando estar em harmonia, né, em sintonia aqui com o pensamento do CGI e do NIC.br. Então, é o que eu gostaria de comentar. Talvez, numa outra etapa da discussão, poderia fazer algum outro comentário. Muito obrigado. Obrigada, embaixador. Nossa última intervenção nessa rodada é do Demi Getsko. Bom dia a todos. Bom, eu vou fazer alguns comentários genéricos e conceituais a respeito. Então, primeiro, é importante notar que a comunidade dos Country Codes Top Level Domain chama-se CCTLD, e esse segundo C vem de Code. Por quê? Porque numa decisão bastante sábia do Postel nos velhos tempos, quando foi criada a estrutura da raiz da internet, ele disse o seguinte: olha, eu vou deixar na raiz, primeiro, o que existia nos Estados Unidos, que eram os 7 domínios originais, o NET, o COM, o ORG, o GOV, o EDU e o INT, que foi previsto para coisas internacionais, vou deixar na raiz. E vou colocar na raiz uma tabela de regiões e localidades e países, que eu não sei quais são e quais deixam de ser, e que eu também não sei se são países ou não, que eu vou encontrar numa tabela da ONU chamada ISO 3166. Então, o Postel colocou na raiz os 7 originais norte-americanos, e o que estivesse na tabela ISO 3166 seria colocado na raiz. Essa tabela é uma tabela de 2 letras para códigos de país e região. Não é limitada a país, tem, por exemplo, .eu, que é a União Europeia, tem .fk, que é Falkland, tem .ps, que é Palestina, que é uma região independente, mas pode ainda estar em transição para o país, tem Ilhas Cocos, que é .cc, tem uma opção de coisas lá, tem Antártida, que é AQ. Em suma, o que estava na tabela foi colocado na raiz, e o Postel delegava isso, um a um, para as comunidades daquela região que estavam envolvidas com a internet. E essa era uma delegação praticamente informal, sem nenhum tipo de envolvimento burocrático adicional. Então, por exemplo, no caso do BR, que foi entregue ao grupo que trabalhava na FAPESP, nem a própria FAPESP estava envolvida nisso. Quer dizer, nós tínhamos lá um pessoal trabalhando em redes acadêmicas, eram desenvolvidos, e dissemos que precisamos dar nome para as máquinas. Aí o Postel falou: bom, então está aí o BR dando sopa, usem o BR para colocar como sobrenome, nós usamos. E isso, evidentemente, acaba sendo uma marca de país, evidentemente acaba sendo um lugar para a gente colocar o GOV.br e usar para instituições desse tipo. E isso varia de país a país. Tem país que tem mais carinho pelo código dele, tem país que não tem a menor ligação com isso, não tem nenhuma consideração por isso. E cá entre nós, a internet não dependeria disso para ir bem ou mal. O país podia não ter nada a ver com o código de país e ter uma excelente internet ou não, usando denominações variadas. Como todo mundo sabe, todos os nomes funcionam em todos os lugares do mundo. Em vários lugares do mundo, por exemplo, havia mais COM do que código de país, e isso foi evoluindo. Na resolução original, inclusive, do 1591 do Postel, que cria isso, ele comenta que ele achava que isso tinha resolvido o problema, não ia haver mais nada em relação a isso, e isso encerrava tudo. O problema é que, em 94, né, houve uma intenção de privatização dessa estrutura, principalmente da estrutura americana com o NET.org. Tudo isso era grátis, o BER era grátis, tudo era grátis. E se algum brasileiro fosse pedir um domínio para o COM, o Internic, que cuidava do COM, ia dizer: não, isso veja lá com o pessoal do BR, porque aqui a gente cuida dos americanos e tudo mais. Então, como era tudo grátis, tudo funcionava assim. Mas em 94, houve uma intenção de privatizar isso aí, então foi
foi criada uma empresa chamada Network Solutions, incubada dentro da NSF, National Science Foundation, e ela adquiriu o Coin Network para cuidar, e a partir daí passou a cobrar $50 por registro e $50 por ano para esses domínios. Rapidamente, evidentemente, atingiu não só a autossuficiência, como o belo superávit. Isso gerou uma porção de tensões em relação ao pessoal original acadêmico, Postel e demais, que acharam que isso era uma concentração inadequada. E aí, então, começaram várias argumentações, várias discussões de como quebrar esse monolito criado na privatização do CONNET e do ORG. Essa discussão redundou num negócio chamado Internet Ad Hoc Committee, em 94, acaba gerando a IANA acaba gerando a ICANN em 98, e acaba gerando essa tensão para que se quebre esse monopólio. Isso foi quebrado de duas formas. Em primeiro lugar, foi dito o seguinte: olha, o pessoal que opera CONNET e ORG continua operando, mas eles não têm direito de vender isso. Então, vamos dividir em duas faixas: a faixa do registry e a faixa do registrar. E a segunda foi: vamos criar mais genéricos para que haja competição na área, e isso agora foi atingindo com os tais 2.000 genéricos. Então, primeiro eu quero deixar bem clara a distinção entre o que é Country Code, que é o negócio que está numa tabela, existia antes do ICANN e varia. Por exemplo, tinha lá SU, que era Soviet Union, sumiu, entrou RU, que é Rússia, tinha Iugoslávia, que era YU, sumiu, entrou Sérvia e Montenegro, que sumiu, entrou Sérvia, essas coisas variam. E esse é conceitualmente diferente dos genéricos, que são criados por contrato com a ICANN, do cara que ganha um bid, e com esse bid, então, ele passa a operar esse domínio que ele recebeu. Então, essa é a primeira distinção. Claro que, ao ter essa distinção conceitual, não quer dizer que todos se comportam igual. Como muito bem falou a Kimberly, existem diferenças na forma dos CCs funcionarem. Alguns são, como o nosso, restritos só a brasileiros. Nós somos um negócio chamado Thick Registry, ou seja, todos os dados estão no NIC, porque aí, se você trocar de provedor, se você trocar de registrar, se você trocar do que você quiser, você não precisa se preocupar, porque os dados estão com a gente. A gente é chamado Open Registrar, no sentido de que qualquer um pode ser registrado, nós não nos limitamos aos registrar autorizados pelo ICANN, qualquer um pode ser registrado, mas nós não damos vantagens financeiras aos registrados. A gente dá uma interface de atacado, que pode ser usada por eles para registrarem os domínios dos seus clientes, mas nós não fazemos nenhum tipo de tratamento diferenciado, a gente é aritmético nisso aí. Um domínio custa X, 10 domínios custam 10X. Isso independente se é de uma pessoa, ou do registrar, ou de quem for. Um ano custa X, 10 anos custam 10X. A gente é aritmético e não faz esse tipo de promoção. E a gente tem tido a sorte de ser o 7º domínio do mundo, a gente perde para poucos domínios na frente da gente: Alemanha, Holanda, Estados Unidos, obviamente, China e Rússia e quem mais? Eu tinha escrito aí, Inglaterra. Né? O resto somos nós aí. E eu acho que a gente conta com a vantagem de que os brasileiros gostaram. Eu acho que isso é uma área aberta, todo mundo pode escolher o domínio que quiser. No Brasil tem vários que escolhem domínios genéricos, agora terá mais genéricos, e é uma excelente chance de quem quiser escolher o que quiser. E a gente continua tocando o BR, que tem um modelo interessante, porque devolve o que recebe para a internet, não só em manter a estrutura do BR, mas fazendo estatísticas, fazendo pontos de troca de tráfego, fazendo livros sobre segurança e suportando as atividades do CGI. A última frase é que não devemos misturar o que é gestão da internet com o que é, digamos, gestão dos recursos do BR, que existem porque existem nomes de domínio, podem deixar de existir se os nomes de domínio deixarem de ser importantes, mas a internet, sim, é crítica fundamental e, imagino eu, continua existindo. O CG se destina a gerir a internet no Brasil, que pode estar debaixo do BR ou pode estar debaixo de qualquer outra coisa, mas, para isso, ela usa o braço e o recurso que vem do .br, que é muito bom. Mas, como falei, isso é algo que pode existir, aumentar, diminuir, a gente esforça-se para que aumente. Por enquanto, vamos bem, mas o futuro a Deus pertence. Obrigado. Muito obrigada, Demi. A gente tem 5 minutos planejados para alguma intervenção da plateia ou do fórum online, caso alguém deseje. Bom dia. Primeiro, parabéns pela mesa, foi muito esclarecedora. Eu gostaria de perguntar se o CCTLDs, aproveitando a presença do embaixador também, eles não possuem um componente de soberania nacional
intrínseco. Porque, por exemplo, eu penso que quando um site tem o .br, ele está dentro, digamos, da jurisdição brasileira, ele vai ter que atender todo o corpo legislativo brasileiro. E, em relação a isso, assim, colocando em comparação a internet como uma tecnologia transnacional, se esse elemento ele realmente existe ou não. Enfim, jogando essas duas dimensões, da internet como uma tecnologia transnacional e o .br ou o .colombo, etc., como um elemento de soberania nacional. Obrigado. Eu começo e passo para o embaixador. Existe um CCTLD que é da Antártida. Eu não sei exatamente quem é a soberania nacional envolvida. Tem outro das Ilhas Falkland, que certamente vai dar uma encrenca razoável entre Inglaterra e... Então, eu acho que a ideia, quando foi criado isso, não foi mapear a soberania nacional, mas fazer, na verdade, a mesma coisa que foi feita com a internet. A internet é uma coxa de retalhos montada de milhares de redes que se interligam e funcionam. E essas milhares de redes têm milhares de comunidades, que têm milhares de interesses e características iguais ou diferentes, que particularmente estão mais ou menos ligadas a nações, mas podem não estar. Então, existe sim um componente local, importante, cultural, regional, da comunidade, mas isso não é estritamente ligado às fronteiras e certamente isso acaba, de alguma forma, sendo influenciado. Por exemplo, no RFC do Postel está dito que o administrador de um domínio de country code, de país, tem que morar lá, porque daí ele está sujeito à lei local. Se ele fizer uma coisa esquisita, o governo não vai em cima dele. Mas é essa a ligação, quer dizer, não é, na verdade, um domínio a priori de país, mesmo porque, como ele disse, ele não sabe o que é país e não quer saber, ele usa a tabela da União Europeia não é um país, quer dizer, quando você tem um domínio para a EU, quem é que cuida disso? Bom, a comunidade europeia como um todo. Então, essa é a mesma história da internet versus fronteiras, que é uma coisa que nós vamos ter que ver como lidar, mas ele existe em todos os aspectos da área e em domínios também. Muito obrigada, Demi. Claro. Não, só complementando, eu não tenho aqui o texto, né, da Agenda de Tunis, que no fundo é um texto que nos serve assim como parâmetro para essas discussões, mas existe uma... Quer dizer, a Agenda de Tunis foi um dos resultados da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação. E entre governos, mas foi negociado entre governos, mas com apoio e participação de outros setores. E um dos princípios que ficou estabelecido, e eu realmente lamento não ter aqui diante de mim o texto específico, é que, no fundo, um domínio de um país não deveria estar sujeito à influência e interferência de outro país. Quer dizer, a internet é esse espaço que é como... sim. Qual é? Sim. É o parágrafo 63, obrigado, Bruna, que diz o seguinte: os países não devem se envolver em decisões em relação a outro código de topo, né, de país, os seus interesses legítimos, conforme expressos e definidos por cada país, de diversas maneiras, em relação a decisões afetando os seus CCTLDs, devem ser respeitadas, mantidas e tratadas numa moldura flexível e mecanismos que se aperfeiçoem continuamente, né? Quer dizer, então, eu acho que isso reflete assim, essa dupla natureza da internet, que é um recurso global, conforme o Demi tem mencionado, que se quer que haja uma internet única, global, mas, no fundo, também reconhecendo sempre um aspecto que falamos no painel anterior, é um equilíbrio entre o realismo e o idealismo, né? Mas também reconhecendo que há países, que há fronteiras nacionais, que há soberanias envolvidas, e então existe também esse princípio de que um CCTLD não deve, cada país deve, conforme se organizar internamente, e aí vimos que há maneiras diferentes, mas que não deve haver interferência na maneira de um em relação ao outro. É o que eu queria complementar. Só se eu puder fazer uma contribuição rapidinho nessa pergunta, só para você ter uma noção, a gente tem mais CCTLD do que país na ONU. E, assim, mais mesmo, 60 a mais CCTLDs do que país na ONU.
Até porque o processo de delegação inicial, quando ainda tinham menos CCTLDs do que países na ONU, não era necessariamente com uma lógica de soberania. Você não delegava para o país o .br. John Postel delegava para quem chegava lá, demonstrava que tinha alguma possibilidade técnica de conduzir e recebia. Então, por vários momentos, foram delegados para entidades, pessoas e organizações que não tinham necessariamente que ver com o país da maneira como você está pensando, assim, de soberania, etc. Isso é algo que vem depois. E aí tem discussões na AICA em relação a países têm, então, que dar um aval para falar, você pode operar? Isso são discussões que vêm posteriormente. Mas, inicialmente, não era assim que funcionava. Até porque tem CCTLDs que realmente operam com uma lógica de identidade nacional muito forte, como é, por exemplo, o .br. Mas tem outros CCTLDs que essa está longe de ser a realidade, como é principalmente em ilha, o .cc, como foi dito, Tuvalu. Uma outra coisa interessante é que, ainda mais em países pequenos ou ilhas pequenas, etc., os domínios eles não são operados localmente. Então, é que nem o .rio, que é a prefeitura que tem, mas é o NIC que opera, você tem isso para CCTLDs. CCTLDs que eles existem, dizem respeito a um território ou a um país, mas eles não são operados nacionalmente. Eles contratam uma empresa na Europa, nos Estados Unidos ou qualquer outra assim. Então, eu estou super com você, porque a minha dissertação é sobre isso e os meus questionamentos são exatamente os seus. Assim. E aí, o que eu tenho percebido é que é muito mais complexo. E aí, por último, só para falar um último comentário com essa questão da soberania, exemplo super hipotético, não é porque existe na realidade. Vamos supor que você tem o .fr da França e vamos supor que seja uma organização assim, nacional que cuide do .fr e que tenha envolvimento de vários atores e etc. Diz respeito a um país, beleza? Mas vamos supor que não fosse assim, que fosse o .fr uma empresa privada, isso é totalmente possível. Que não tem ligação nacional, é só uma empresa privada que administra o .fr. E depois você tem uma outra empresa privada que comprou o .frança, que é um GTLD. Então, você tem um CCTLD numa empresa privada, você tem um GTLD que diz respeito ao país numa empresa privada, e a questão da soberania fica onde aí? Questão hipotética, mas só para você entender, se a gente leva essa discussão em últimas instâncias, que tipo de debate a gente pode acabar gerando também, quando você pega nomes geográficos e não só os códigos. Enfim, é bem difícil. Bom, obrigada pelo esclarecimento. Eu vi que o Flávio tinha pedido para fazer uma pergunta. Acho que a gente pode. Eu odeio ser a moderadora que atrasa o almoço dos outros, mas a gente vai dar esse tempinho, porque a discussão é interessante. Um aspecto que não chegou a ser coberto, eu esperava que o Demi falasse disso, e agora ele tem a chance de se recuperar, é o fato, e ele pode me dar a estatística muito melhor, é de que no Brasil, né, aparentemente mais de, eu não sei qual é o número exato, né, mais de 80% das pessoas ou empresas brasileiras que têm um domínio na internet têm esse domínio sob o .br. Deve ter a estatística exata, né? E isso seria uma das proporções mais altas do mundo, o que aparentemente significa que a comunidade brasileira, de indivíduos e empresas, está satisfeita e se sente confortável ou, enfim, bem atendida, né, de colocar seus domínios debaixo do .br, porque poderiam colocar debaixo do .com, do .net, do .biz, do ponto de qualquer coisa. Né? O mercado é livre nesse aspecto. Aparentemente, é uma grande proporção de pessoas e empresas que gostam do .br, né, se sentem identificados com ele e bem atendidos. Essas proporções são menores em outros países. Né? Então, e aí nós estamos falando aqui da América Latina em particular, quer dizer, como é que é essa realidade em outros países, as proporções são menores, significa o quê? Que as comunidades não estão na internet, ou as que estão na internet não se sentem bem atendidas pelos seus respectivos CCTLDs e preferem se registrar no .com ou em outros, né, domínios GTLDs internacionais. Né? Por que será que, como é que essa dinâmica acontece exatamente nos vários países da América Latina? E se há aí algum problema em outros países que precisaria se fazer para reforçar os respectivos CCTLDs? Ou será que o que tem que fazer é deixar os CCTLDs assim e reforçar os GTLDs? Posso? Bom, então, primeiro, a gente fica muito feliz de ver que o BR é bem escolhido e 80% como o pessoal usa o BR, mas podia usar, como falei, qualquer outro país. Qualquer outro domínio que funcionasse no país. Eu ia fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte, acho que a gente tem uma política que é razoavelmente equilibrada, ou bastante equilibrada no seguinte sentido. Muitas vezes, quando aparecem novos domínios genéricos, por uma questão de proteger sua marca, ou por questão de você evitar que alguém use sua imagem indevidamente, você acaba registrando lá para uma questão mais de proteger o nome do que usar. E alguns domínios que são anteriores ao BR, como o COM, tem ainda um apelo mais internacional do que o BR, então alguém pode querer o COM.
Mas existe uma outra estatística interessante, que é a estatística de quantas máquinas são encontradas debaixo de um nome de domínio. E aí, por exemplo, nós, no Brasil, somos o 4º domínio que tem mais máquinas embaixo, tirando o .com e o .org e o .net, que são fora de questão. E nós, por exemplo, perdemos para o Japão, que tem menos domínios que o Brasil, mas tem mais máquinas debaixo do JP, se bem que nós estamos razoavelmente próximos. Perdemos para a Alemanha, mas estamos colados, tem 4 vezes mais domínios, mas tem praticamente o mesmo número de máquinas debaixo do DE. Por quê? Porque como a gente é meio chato, né, o pessoal registra para usar. Você pega domínios dos novos, por exemplo, o ETC, o XYZ, tem mais domínios registrados do que o BR, mas eu não me lembro de ter entrado em um site que termina em ETC, por exemplo. Eu não me lembro alguém ter recebido e-mail, alguém recebeu um e-mail que termina em .xyz. Quer dizer, o pessoal que registrou lá, registrou porque queria preservar o nome, não porque queria, de fato, começar a usar. Pode ser que um dia comece a usar. Então, esse é um comentário. E só para fechar, um outro ponto que é mutável é que, com o tempo, o gosto pelas coisas muda. Quer dizer, houve uma época que .com era o ícone. Você tinha a geração.com, a economia.com, e aí o .com.br, evidentemente, pega carona nisso. Está no Brasil, o .com.br é o certo. Mas, com o tempo, aparecem outras ideias. Por exemplo, cidades pode ser uma ideia. Nós criamos cidades.br porque já havia uma intenção grande, mesmo na Áquia, no Japão, o JP criou várias cidades base JP, e existem cidades trabalhando como domínio genérico, .Berlim antigo, .Paris, no Brasil temos .Rio. Quer dizer, às vezes o cara quer se identificar mais pela cidade, ou talvez pela profissão. Quer dizer, essas coisas mudam. E o mais estranho, o mais perigoso ainda, é que pode ser que mudem mais ainda, para o cara se identificar agora pelo sítio da rede social, ou pelo lugar onde ele se hospeda. Ele não está mais interessado em ter um ponto qualquer coisa, mas ele está usando alguma rede social para isso, e aí criamos uma nova ferramenta que permite ter um domínio apontado para lá. Em suma, esse mundo é um alvo móvel, e a gente tem que ficar apontando para onde a coisa vai, e ninguém sabe exatamente para onde a coisa irá mais para frente. Você queria fazer então? Alô? Várias coisas interessantes. Primeiro, uma pergunta para o Demi. Nessa estatística das máquinas sob o .br, elas estão em IPs alocados no Brasil? Sim. São máquinas encontradas debaixo do domínio IP, IPs alocados no Brasil. Porque há muitas máquinas fora do Brasil usando o domínio .br, que você decide sediar na Amazon, ou sediar em um provedor na Califórnia, etc., e o domínio continua sendo brasileiro e de responsabilidade de alguém com ou residência no Brasil, etc. Agora, essa contagem que você diz é de IPs, de servidores que estão no Brasil. Isso, perfeito. Um aspecto interessante disso que eu estou dizendo são as questões de jurisdição, de novo. Eu posso ter o meu site sediado na Califórnia sob o .br. Eu posso ter um .org ou um .com sediado aqui, né? O sediamento está sob a jurisdição do país em que a máquina está sediada. O domínio está sob a jurisdição de quem é responsável pelo domínio, pela alocação do domínio. Então, você pode ter, às vezes, um endereçamento do mesmo .br, vamos dizer assim, em dezenas de máquinas no exterior, para escapar de ataques. Então, a relação entre máquina, o número IP e o domínio, ela existe, mas não necessariamente é uma coisa 1 a 1. Né? Então, isso aí complica um pouco as questões jurídicas, quando você tem algum conflito de interesse, algum problema com um domínio ou com um serviço, e você quer localizar pelo domínio onde está esse serviço e em que jurisdição está efetivamente sediado esse serviço. Esse é um problema que afeta todos os TLDs, não só o .br, é claro. Bom, eu vou aproveitar e emendar na próxima pergunta já, porque a gente está ficando um pouco sem tempo. Se vocês puderem colocá-la, a outra pergunta no painel. Bom, o que a gente pensou foi, mais uma vez, né, a incorporação dos stakeholders, né? Então, a pergunta seria: cada CCTLD incorpora os stakeholders de forma distinta e cada um possui ferramentas de accountability específicos para a realidade local. No geral, como expandir a participação na gestão dos CCTLDs
e quais as ferramentas que podem ser utilizadas para aumentar o controle social sobre o ponto .br. Acho que a gente passa de volta para a Wanda. Ok. Bom, eu acredito fortemente no modelo multi-stakeholder e na participação de todos os interessados na gestão de um CCTLD, né? Porque eu acho que, como disse no começo, acho que é a responsabilidade deste CCTLD incorporar valor à internet dentro do seu país. Quanto mais participação multi-interessado, maior, digamos assim, o atendimento aos interesses da nação. Então, eu acredito muito nisso. Por outro lado, acredito muito menos em qualquer solução de governo direto. O governo sempre se mostrou ineficaz na gestão de coisas comerciais, que, no fim, um nome de domínio debaixo do ponto .br tem um interesse para cada um dos usuários, um interesse comercial, interesse de uso próprio daquela pessoa ou daquela empresa, né? Então, sou muito a favor disso e sou absolutamente contra o controle governamental sobre os CCTLDs. Em geral, quem tem controle governamental está mais debaixo de universidades, que é um controle, digamos, de segundo nível, mas que nem sempre é tão eficaz. Enfim, eu acho que o nosso modelo é adequado. Acho também que o nosso modelo poderia, quando eu tive a oportunidade de estar no CGI, fiz isso. Eu abri mão da presidência e deixei que o pessoal interno do CGI elegesse o presidente. Não obrigatoriamente a minha posição de governo teria sido imposta como o gestor, o presidente do negócio, né? Porque o presidente tem sempre uma posição de maior poder, de maior decisão. Então, eu acho que digamos, seria um avanço ao CGI criar a oportunidade dos seus membros, uma vez eleitos, elegerem o seu presidente, e não ser imposto por uma posição de governo em si temporária, né? O segundo ponto que eu vejo que é super importante é a questão da transparência. Acho que, embora esteja super envolvida nessa área há mais de 20 anos, acho que as nossas estatísticas, do ponto de vista do CGI, precisariam ainda melhorar, para mostrar mais o que é feito, para que a população tenha conhecimento de como as coisas são gastas, como elas são eleitas, como são decididas e, principalmente, como é que está a distribuição, por exemplo, da penetração do ponto .br em todas as cidades do país. Eu acho que digamos, uma visão mais completa traria uma transparência e uma, como se diz aí, uma maior accountability da gestão do ponto .br para toda a população. Então, eu sinto falta dessas estatísticas no ponto .br, que dariam mais transparência à sua própria gestão, né? No mais, eu acho que o modelo também poderia estar mais equilibrado para o lado dos diversos interessados do que para o governo. Tem mais gente dos interessados, mas eu acho que era mais importante ter maior representatividade dos diversos interessados da comunidade nacional, e isso eu acho que daria também maior transparência. Há uma percepção, nesse próprio estudo, uma percepção de que
não há um equilíbrio, tanto que considero o estudo do marketplace latino-americano, considera o Brasil uma gestão mista. Eu não acho que é uma gestão mista, eu acho que é uma gestão mais para privada do que para governamental. Mas essa transparência não existe fora do país. Então, há uma percepção de uma posição governamental, exatamente por causa da presidência, que a interpretação de como é o poder dessa presidência pode ser zero, mas a percepção externa, inclusive dentro do país, é uma percepção de uma mão de governo dentro dessa gestão. Então, eu acho que isso poderia ser melhorado, e isso daria mais transparência também à gestão do ponto BR. Então, são 2 pontos que eu vejo como melhorias na gestão. É a questão da transparência, né, de uma gestão mais equilibrada dentro do comitê e, por sua vez, estatísticas que abranjam mais a participação do BR em todo o país, em todas as cidades, em todas as comunidades. Obrigada. Obrigada, Wanda. Passando a palavra para o CA agora. Bom, nós temos discutido ao longo dos anos, quando eu fui conselheiro do CGI-BR até maio desse ano, e essa discussão continua sobre as formas de relacionamento com o público em geral, e eu sempre tenho respondido a isso. É claro que sempre tem algo a melhorar, nada é perfeito, mas o que eu lembro é que a comunidade, em geral, né, elege os representantes de cada setor para o comitê gestor. Esses representantes, eles representam o setor, eles não representam a entidade X ou Y. Quando a pessoa entra lá, ela não está representando a entidade de consumidores X ou a de direitos humanos Y, ou a associação de acadêmicos qualquer. Ela está representando o setor como um todo, né? E tem uma responsabilidade intrínseca, que ela assumiu ao ser candidata e depois ao ser eleita, que é se comunicar com seus pares, com o seu setor, e informar o seu setor sobre o que está acontecendo. E o seu setor, se está interessado mesmo, deve se comunicar com o seu representante e saber o que está acontecendo. Então, esses são os canais de transparência que já existem. Infelizmente, a gente não vê, por parte dos setores, esse tipo de demanda. Eu, como representante da sociedade civil, francamente, eu não recebi essas demandas. Muitas vezes, por iniciativa própria, a gente divulga coisas que não estão no portal do CG ou do NIC. Há muita coisa no portal do CG ou do NIC. E as pessoas que sempre dizem que precisa de mais accountability, etc., eu pergunto se tem visitado o portal do CG e do NIC e visto as informações que estão lá. Todas as resoluções são publicadas, né? O resumo das atas, etc. Então, isso precisa ser... O desejo de mais transparência precisa ser balanceado com a realidade concreta da estrutura que existe. Estão usando essa estrutura para obter mais transparência? A minha opinião é que não. Os setores não estão indo lá solicitando a informação que, porventura, eles acham que está faltando. Então, eu acho que temos que, ao propor mais transparência, vamos ter também mais responsabilidade do nosso lado para saber o que exatamente está faltando. E por que está faltando. E por que não funciona. Se é que não funciona. Muito obrigada, CA. Agora, passando para o embaixador Benedito. O Itamaraty, a nossa missão institucional, não se dirige para o debate interno, né? Normalmente, a gente não participa
da definição, formulação de políticas internas. A nossa missão é mais no sentido de transpor, né, decisões e consensos que existam internos para a órbita internacional. Quer dizer, dito isso, eu vejo que nós acompanhamos, não somos membros do CGI, né, o Itamaraty participa como convidado das reuniões do CGI, mas estamos acompanhando muito atentamente o processo de consultas em curso. Isso me parece em si algo muito positivo, porque mostra a disposição em se abrir para receber contribuições, quer dizer, além dos membros do CGI, de governo, de toda a sociedade, em relação a mudanças, aperfeiçoamentos que precisam ser feitos. E eu entendo, nesse sentido, que foi comentado, inclusive, pela Wanda, de maior transparência, de maior eficácia. E um ponto que eu mencionaria, e talvez mudando até um pouquinho o foco da pergunta, é que eu creio que também seria importante que, nessa nova fase do CGI, se busque também aperfeiçoar os mecanismos que o comitê tem e a forma na atuação nos grandes debates hoje internacionais sobre questões relativas à internet. Porque acho que é importante, acho que isso tem acontecido, acho que o CGI tem participado muito ativamente de todos os processos, mas eu creio que essa participação pode adquirir ainda maior densidade, qualidade, até porque o papel do Brasil nessas discussões sempre é muito importante. O CGI é sempre olhado, né, sempre visto como um ator muito influente. Então, eu acredito que dentro dessa mudança que está sendo pensada, também o aperfeiçoamento, né, da capacidade de participação de maneira qualificada nesses debates, também é uma meta que deveria ser assim colocada, porque nos parece que nós estamos, a nossa avaliação é que nós estamos numa fase que foi muito similar na década de 90 em relação às grandes convenções ambientais. Quer dizer, na década de 90 você teve aquelas grandes reuniões sobre clima, desertificação, biodiversidade, que foram um pouco moldando o regime que nós temos hoje, com todas as carências e dificuldades que há, mas foi um momento, eu vejo que está acontecendo de uma certa maneira, ou tem a possibilidade de acontecer em relação à internet. Então, eu creio que seria estratégico que o Brasil, por intermédio do CGI, se capacitasse cada vez mais a participar desse regime de informação. Muito obrigado. Muito obrigada, embaixador. Demi, para encerrar essa rodada. Então, eu acho fundamental nessa história a gente separar o que é governança da internet e o que é a característica específica de um registro de domínios ligado ao BR e que ajuda nisso. O exemplo que a Kimberly citou um bom exemplo. A Argentina, durante um longo tempo, era grátis, quer dizer, deixou de ser grátis há pouco tempo atrás. Isso não quer dizer que não havia uma governança de internet na Argentina. Certamente não havia recurso para isso provindo do registro, porque o registro era grátis. Então, são coisas separadas. Eu acho que é importante o registro continuar recebendo o que recebe e devolver para a comunidade a internet o que ele consegue e ajudando o CG a ter braços para fazer coisas, mas essa é uma atividade menor se comparada com a atividade de gestão da internet na região, no país, políticas de acesso, políticas de inclusão, políticas de expansão, mantenimento da abertura da rede. Agora temos processos eleitorais pela frente, com todas as complicações que isso traz. Então, são duas coisas que são separadas, uma ajuda a outra, quer dizer, o BR tem o orgulho de dizer que ajuda, essa reunião está sendo paga com o dinheiro do BR, do Registro Brasileiro e tudo mais, mas são coisas que independem entre si e a gente tem a boa situação de se ajudarem mutuamente, mas podíamos ser grátis e não dar nenhum dinheiro para isso, e o fórum ter ser gerado por um outro tipo de financiamento e as estatísticas serem geradas por outro tipo de financiamento e tudo mais. Então, acho que os dois pontos são importantes, mas é importante, quando examinamos a internet, olhá-la sempre como uma colaboração de pequenos pedaços que juntos formam o que existe e não como algo que é monolítico. Muito obrigada, Demi. Agora a gente tem 5 minutos de intervenção na plateia. Eu vejo que já temos uma pergunta. Ok. Nivaldo Cleto, do Comitê Gestor da Internet, Setor Empresarial. Eu queria ratificar que algumas, o Demi falou, o Carlos Afonso falou. O Comitê Gestor da Internet é uma entidade que não tem personalidade jurídica. Os membros são nomeados pelo governo, a minoria, que são 9 membros, se não me falha a memória,
e 11 representantes eleitos pela comunidade, setor acadêmico e sociedade civil, e tem um de notório saber. O braço executivo é um NIC-BR, é uma sociedade, é uma associação sem fins lucrativos. Repito, sem fins lucrativos. Tem um estatuto onde todos os recursos que nós recebemos são destinados ao benefício, retorno para o bem da internet, aos objetivos do Comitê Gestor da Internet, para o bem da internet do Brasil. E muito bem feito pelo NIC-BR. O CGI não tem presidente, desculpa, mas não tem presidente. Tem um conselheiro, tem um coordenador que é nomeado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Não existe presidência. Nós temos uma consulta pública que está vigente, vai ter uma discussão ampla aqui na sexta-feira, que está recebendo propostas de um novo modelo de regulamento do Comitê Gestor. Então, eu peço para a comunidade que queira fazer mudanças na questão da coordenação. Há muitos dizendo que o coordenador do CGI ele tem que ter uma mudança com a sociedade civil, não só ser do governo. Eu já vejo em várias propostas que não tem que ser a maioria do governo, tem que ter mais membros da sociedade civil, Wanda. Você falou mais representatividade. Então, esse é o momento, aqui é o fórum, para que a gente faça essas propostas, porque isso vai ser analisado pela comunidade e nós estamos recebendo essas propostas. Eu acho que tem várias associações, entidades enviando essas propostas. Então, é isso, é multissetorial e não tem personalidade jurídica o CGI, mas o braço executivo é o NIC-BR, que é uma das entidades que faz o controle do registro, faz o registro.br, né, a coordenação do registro.br, muito bem feito, e eu estou aqui, em nome do CGI, para parabenizar o trabalho do embaixador Benedito, porque nas reuniões anuais do GAC, da AICA, o embaixador Benedito é uma referência. Todos os representantes de governo, quando o embaixador Benedito pede a palavra, me parece que ele é aquele lá, vamos seguir o embaixador Benedito, porque ele tem conhecimento, ele sabe o que é certo e o que interessa para o bem da internet no mundo. Parabéns para o embaixador Benedito e obrigado por você nos representar tão bem nesse Fórum Mundial da Internet. Muito obrigado. Só colocando, eu acho que é exatamente por isso que eu levantei essas questões aqui, porque todas as associações estão respondendo, e muitas delas levantando essa questão da percepção de que o CGI é dominado pelo governo, quando não é. Eu já estive lá, então sei muito bem o que você está falando, mas levantei essa questão exatamente porque, nessa discussão que vai ter aqui na sexta-feira, eu acho que é fundamental que a gente pense como quer que essa mudança ocorra, e nunca tendenciosa, na minha opinião, tendenciosa para o lado governamental. Obrigada. Obrigada, Wanda. A gente tem mais uma intervenção, a última do painel, e depois a gente passa para a rodada de considerações finais. Bom, eu sou o Diego, da assessoria do CGI, mas eu falo na minha capacidade pessoal. Só queria voltar para a primeira questão, para uma coisa que o Vitor e a Kimberly trataram. Acho que você respondeu muito bem a questão de que é o local da hospedagem que determina especificamente qual é a jurisdição que incide sobre determinado conteúdo, sobre o dono de um website ou algo do gênero. E quando se tratou a respeito da designação de um código da lista ISO para um determinado país, tem um complemento que precisa ser feito em relação à aposentadoria ou à supressão de códigos de países que deixaram de existir. Porque na dinâmica das relações internacionais, países deixam de existir. Por exemplo, a Iugoslávia não existe mais. O que outrora foi chamado de Sérvia e Montenegro, como um país só, não existe mais. Hoje a gente tem Sérvia e a gente tem Montenegro. Até que a lista ISO fosse adaptada a essa realidade e a raiz da internet fosse adequada a isso, houve uma série de políticas que foram sendo desenvolvidas pela comunidade dos códigos de países para tratar desses casos, né?
Isso só mostra que não há uma sobreposição específica em relação à noção de soberania e aos limites territoriais dos países e, especificamente, esses CCTLDs que estão inseridos na raiz da internet. Então, acho que o CA falou muito bem, e talvez o Demi poderia dar para a gente um pouco da perspectiva dessa ideia de aposentadoria e supressão dos nomes de domínios e a forma com a qual eles são discutidos dentro da organização para nomes de código de país na ICANN. Obrigado. Demi, Comentário se curto. você quiser já emendar na sua consideração final, Bom, a gente já pode... Então, só aproveitando o comentário do Diego para dizer isso, quer dizer, a preocupação é sempre com a comunidade, quer dizer, certamente não existe mais o país serve Montenegro, mas a comunidade está lá, né? Então, você não pode simplesmente suprimir um código de país porque o país não existiu. Durante longo tempo, aquilo ficará e lentamente irá sendo substituído pelos novos. Então, o que existia em Sérvia e Montenegro acaba indo um pedaço para Montenegro, que é .me. O pessoal de microempresa está de olho em Montenegro, como o pessoal da Sérvia, que tem o RS, e ganhou a atenção do pessoal do Rio Grande do Sul, que acha que RS é parecido com o Rio Grande do Sul. Em suma, a internet é bem mais complicada do que parece. Tem chimarrão.rs, se alguém quiser testar, e não é sérvio. Obrigada, Demi. Wanda, vamos começar com as considerações finais? Tá. Rapidamente, primeiro quero agradecer aí a oportunidade de estar discutindo isso, e segundo quero fazer um convite aí a todo mundo que está aqui presente, que a participação na ICANN é aberta. E quanto mais gente do Brasil a gente tiver participando da ICANN, melhor a nossa representatividade, maior o número de vozes que falam uma mesma linguagem dentro de uma mesma linha. Então, eu acho que existem aí oportunidades, são abertas, tem bolsas para estudantes de graduação e pós-graduação no Next Generation, tem um programa de fellowship que leva o pessoal, assim como o pessoal do Next Generation, para os meetings, com toda uma base de onboarding dentro da comunidade, porque a comunidade não é tão simples assim, mas é uma comunidade que o Brasil hoje tem uma representação importante, tem, além do próprio CGI, que está sempre presente desde o instante T igual a zero, da construção da AICA, lá em 98. Desde então, o GAC vem sendo representado também, os governos também. O Brasil representa, desde lá de 1998, a gente está presente constantemente em todas as reuniões. Então, eu acho que a comunidade civil precisa participar mais. Tem participado bastante, mas quanto mais participar, melhor para o país como um todo. Então, é icann.org, deem uma olhada, vão atrás, porque está aberto, tem oportunidades, e essas oportunidades não só são acadêmicas, não só são de sociedade civil, são de negócios também. Então, eu queria aproveitar o final aqui para incentivar a comunidade a participar da ICANN e dar a sua contribuição, sua ideia, e mostrar que no Brasil tem muita gente pensando em internet de uma maneira inteligente. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Wanda. Passamos para o CA agora. Bom, só para fechar aqui com um comentário sobre a fala do Diego, um caso interessante é o .su. O .su é a União Soviética. Foi criado em setembro de 1990, quando o desmonte da antiga União Soviética já estava em processo. 15 meses depois, a União Soviética foi oficialmente extinta, em dezembro de 91. No entanto, um instituto de pesquisas russo reivindicou o domínio e continua ativo até hoje, com cerca de 120 mil inscritos, 120 mil subdomínios.
E é um caso interessante de um país que desapareceu, né, como país formalmente, mas o domínio continua ativo e sendo usado, apesar de esforços feitos em vários momentos para desativar o domínio por parte de outros setores, não a própria Rússia, né? E eu queria agradecer a participação de vocês. Obrigado. Obrigado, CA. Kimberly. Eu vou junto com o CA agradecendo a participação de todo mundo, porque eu acho que a ideia com esse workshop era demonstrar que o universo de CCTLDs é bem maior do que a gente imagina, assim, porque como a gente tem uma realidade local muito específica com o .br, todo mundo está acostumado com o .br, quem está dentro do universo de governança da internet está acostumado com o CGI, às vezes pode acabar achando que é assim a realidade para os outros locais, outros países também. Então, a ideia era demonstrar como há uma diversidade tão grande e como a situação é tão mais complexa que demanda da gente um entendimento um pouco maior da realidade regional e global como um todo, mas também um envolvimento maior nos processos de governança locais. E por isso também que eu gostaria de aproveitar o ensejo para justamente reforçar a ideia da consulta pública do CGI, porque a gente está nesse processo de consulta pública. No site, vocês podem encontrar vários posicionamentos muito diferentes entre si, e eu acho que esse é o momento para a gente compreender o que a gente quer e o que a gente espera do nosso CCTLD e interagir, participar na contribuição, na formação do que vai acontecer com ele daqui para frente. Tem contribuição da Coalizão de Direitos na Rede, de várias outras entidades que vocês podem ter um acesso, e fica aí, então, o convite e o agradecimento, porque realmente esse não é um assunto hot topic, assim, não é internet das coisas, não é proteção de dados, mas eu gostei muito de ver que tem muita gente interessada que participou, então, valeu. Embaixador. Muito obrigado. Eu queria também agradecer o convite, a participação aqui no painel. Queria agradecer as palavras muito generosas do Nivaldo Cleto, um amigo, a admiração é recíproca. Mas queria dizer sobre isso o seguinte: eu sou diplomata de carreira, não sou especialista, né? Um colega antigo ele dizia que nós, diplomatas, precisamos ser superficialmente profundos ou profundamente superficiais. Quer dizer, então, o fato de poder atuar nesses processos internacionais, eu acho que isso, eu acredito em grande parte ao CGI. A participação no CGI, que enriquece, que ensina, que tem um efeito muito positivo, né? E acho que isso demonstra assim, o valor e o interesse do modelo que temos adotado no Brasil. Como o Demi falou mais de uma ocasião, a gente precisa diferenciar o que é a governança, o que é o CCTLD, que é o foco dessa discussão, mas, no fundo, as coisas estão muito ligadas, né? Então, eu diria que esse modelo... e esse é o nosso desejo, a nossa expectativa aqui, em função desse momento que estamos vivendo, de repensar, de culminar esse processo de consultas com uma mudança, que isso se reflita no aperfeiçoamento do modelo, que se reflita na gestão do CCTLD, no que for possível, e na nossa capacidade de atuação também. E só mencionaria que, quando eu falo isso, eu penso muito além da AICA, né? A AICA é uma organização específica, que cuida de um aspecto específico, gestão de recursos críticos. Eu creio que o ambiente, que a gente chama do ecossistema de governança, é muito mais amplo, né? Inclui IGF, inclui tantas outras organizações. Acho que é importante que o Brasil, ou CGI, mas a comunidade brasileira que se interessa, cada vez participe mais desse processo. Muito obrigado, então. Obrigada, embaixador. Demi, tem mais alguma consideração? Bom, eu fiquei muito contente de participar do painel. Eu acho que isso mostra, digamos, a aplicação prática da multissetorialidade no processo, todo mundo ajudando a tocar isso aí. Eu sou, evidentemente, um fã da internet, o que não evita que eu tenha receios de para onde as coisas vão, em todos os sentidos. Mas eu acho que temos que seguir em frente, essa é uma canoa que estamos dentro, vamos tentar mantê-la no rumo certo. Obrigado à presença de todos.